Olá, proféticos! Meu nome é Renato Neto e nós estamos no canal do Profético Afiando a Espada. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que é muito poderoso, que virou uma chave na minha vida e que eu tenho certeza que vai te abençoar muito, que é sobre discernir tempos e estações. Então, antes de eu começar a compartilhar isso com você, você que está chegando agora no canal, vai lá, se inscreve, acesse os outros conteúdos para que você esteja cada vez mais inteirado, para que você aprenda cada vez mais e que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente. E eu quero ler o texto que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, que diz assim a palavra do Senhor. Dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam sua palavra. Quem era a tribo de Isacar? A tribo de Isacar era uma tribo guerreira, mas a principal característica dela era saber discernir os tempos e as estações. Queridos, quem não sabe discernir o tempo e a estação pode estar atrasado ou pode estar adiantado, mas eu quero deixar uma frase para te fazer pensar. Quando Deus requer de você uma obediência e você demora em cumprir essa obediência, você pode estar se equiparando ao desobediente. Pense só em Abraão. Quando o Senhor falou assim, me dá seu filho Isaac. Quando ele estendeu o cutelo para matar Isaac, o anjo foi e gritou, Abraão, para, agora eu sei que você temes a Deus. Se ele não tivesse obedecido essa palavra, o que aconteceria com o cutelo? O cutelo seria responsável por matar o filho. Ou seja, uma desobediência, uma obediência fora do tempo pode te transformar num desobediente. Mas tem um outro ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês. Porque vocês se lembram daquela passagem quando Jesus está entrando em Jerusalém, que ele vê uma figueira. E a figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. E ele dá uma ordem para que a figueira murche. Pois é. A figueira estava fora do tempo. O tempo já era propício para que ela estivesse desenvolvendo outras coisas. Mas ela só tinha folhas. Então, na verdade, ela se perdeu do tempo. E quando nós lemos aqui, o livro de Atos, capítulo 19, versículo 2, assim, quando Paulo ele chega a Éfeso, ele faz uma pergunta. Vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos falar desse Espírito Santo. Aí Paulo perguntou, então em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir isto, em Jesus Cristo. E os ouviram, foram batizados em nome do Senhor, impondo-lhes as mãos. Quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizaram. Olha só o que aconteceu. Quando Paulo ele chega a Éfeso, ele começa a pregar e aí ele pergunta qual o tipo de batismo que eles conheciam. O batismo que eles conheciam era o batismo de João, que era o batismo que já era feito antes do ministério de Jesus. Só que quando Jesus ele vem à Terra, o próprio João Batista ele falou assim, que após mim viria alguém que era maior do que ele não era digno de desatar as sandálias, e ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Só que esse povo de Éfeso, eles só conheciam o batismo de João Batista. Só que nós já estamos no contexto de Atos capítulo 19. Ou seja, se cumpriu os 3 anos e meio de ministério de Jesus, se cumpriu a Pentecostes, capítulo 2 de Atos, e no capítulo 19, eles ainda só conheciam o batismo de João. Ou seja, tem muita gente que está defasado no tempo por falta de discernimento. Só que uma pessoa só pode discernir, olha só, fui catar no dicionário. O que acontece com alguém que está discernindo? É alguém que tem critério, é alguém que tem avaliação, é alguém que tem conhecimento. Ou seja, é alguém que pode escolher entre um e outro. Quando você tem discernimento, você precisa fazer escolhas condizentes com o tempo que você está vivendo. Agora,
A pergunta que eu quero fazer para você: você quer viver o tempo de Deus? Você quer viver as promessas de Deus, mas fora do tempo de Deus? Claro que não! Se você quer viver as promessas de Deus fora do tempo de Deus, isso pode se transformar num grande problema para você. Lembra do que aconteceu com Abraão, que Deus tinha prometido a ele um filho, e aí ele foi e se antecipa e tem esse filho com Agar, e desse filho, dessa relação, nasceu Ismael, ao invés de nascer Isaac. Pensa você uma coisa: tudo que Deus falou para você tem um tempo para realizar. Tudo que Deus fez na palavra estabeleceu um tempo propício para a realização. Qualquer coisa fora do tempo de Deus pode se transformar num problema para você. Você certamente conhece pessoas adultas que se comportam como criança, mas também há verdadeiras crianças que se comportam de maneira muito madura e deixam de experimentar a fase da infância. Foram obrigados a amadurecer mais rápido, a assumir responsabilidade. Quando a pessoa se perde no tempo, ela não consegue discernir o tempo e a estação, possivelmente ela vai viver um grande problema. Ou ela vai estar antecipada demais, ou ela vai estar atrasada demais, ou ela vai estar fora da posição, ela vai estar fora de forma. Por quê? Quando a gente fala em tempo, se você está no verão, nas praias do Rio de Janeiro, num sol de 40 graus, você não vai conseguir usar as roupas de frio que você usaria em Nova York. Não consegue, porque vai ser tão quente, e o contrário também. Se você usa as roupas que você usa na praia, no Rio de Janeiro, no sol do verão, de 40 graus, e aí você vai para o inverno de Nova York, você não vai conseguir usar as mesmas roupas. Por quê? Para cada tempo, cada estação, há uma forma, um modo, uma ação, uma roupa, uma estratégia diferente. E é por isso que Davi, quando ia para a guerra, por isso que eu li lá primeiro o livro de Crônicas, capítulo 12, 32, ele levava com ele a tribo de Zacá, porque ela sabia discernir o tempo e a estação. Queridos, nós precisamos entender o tempo e a estação para que a gente não se perca naquilo que Deus quer. Se você está enfrentando algo hoje que você está vivendo porque você sabe que você perdeu o time, sabe que você perdeu o tempo, eu vou dizer para você uma coisa: Deus, ele é especialista em recuperar o tempo perdido. Sabe como? Nos fazendo entrar numa aceleração. E se você entrou numa aceleração muito profunda e se acelerou do tempo de Deus, você precisa entrar no descanso. Entre no descanso do Senhor, porque aí o seu tempo natural vai se alinhar com o tempo de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês: nós somos um canal de YouTube que está crescendo. Glória a Deus, obrigado por você que está vendo, você que está assistindo. Mas eu quero te pedir, me ajude a compartilhar com as pessoas. E eu gosto de investir na vida das pessoas, e por isso eu quero investir na vida daqueles que estão comigo no canal. Esse é um livro que eu acabei de ler, falando sobre batalha espiritual cibernética. Eu vou fazer umas lives acerca disso, vou explicar o conteúdo desse livro, mas eu quero sortear para você. Então, por favor, me ajude, porque quando nós chegarmos a 300 inscritos, eu vou repassar esse livro e quero convidar a pessoa também para gravar comigo experiências proféticas. Se a gente não se encontrar ao vivo, a gente vai fazer pela internet, ok? Mas eu quero deixar para vocês esse vídeo. Que o Senhor te abençoe, que você seja naturalmente sobrenatural, e nós nos vemos no próximo episódio do Profético Café na Espada. Deus te abençoe!